vamos ver o que mudança de base e tensores. Então, inicialmente vamos ver como é a mudança na base em vetores, né? Por exemplo, um vetor V, né, pode ser expressado em uma base, né? Vamos supor em 3 dimensões, né? Em função como combinação linear dos vetores unitários, né? Assim, né? Com suas 3 componentes, certo? Onde na notação de Einstein, né, podemos simplesmente denotar assim, certo? Sabemos que isso aqui, os índices repetidos, significa uma somatória, né? Certo? Ou seja, aqui a somatória em I está implícita devido a que os índices estão repetidos, né? Aqui vamos colocar notação de Einstein, né? Bom, então vejam, cada vetor unitário, né? Essa seria uma base de vetores unitários ortogonal, né? Então, EI, produto escalar, por EJ é igual a delta de Kronecker IJ, né? Lembrando que isto significa que isto é 1, né? Quando I igual a J, e 0 quando I é diferente de J, certo? Isso significa que esses vetores são ortogonais e normalizados, né? São vetores unitários, né? Ou também chamado uma base ortonormal. Então, se queremos realizar uma mudança de base, né? Vamos, por exemplo, mudar para a base de outros vetores unitários E1', E2', e E3', né? Certo? Onde também uma base ortonormal, né? Igual a delta de Kronecker. Então, como podemos expressar esse vetor, né? Qualquer vetor, né? Vamos chamar o vetor EI, né? Linha. Pode ser também expressado como uma combinação linear, né? Dos vetores da outra base, né? Então eu posso colocar assim como A e J, né? Por EJ, né? Então veja, isso aqui lembrem que a somatória está implícita em J, porque J é um índice repetido, né? Certo? Na verdade isso aqui significa uma somatória em J, né? Vou colocar aqui por enquanto, implicitamente. Isso aqui significa isto, né? A somatória em J de 1 até 3, né? De A e J, né? E J, né? Na notação de Einstein seria assim, né? Já não colocamos a somatória, né? Notação de Einstein. Então, esses seriam A e J, seriam os coeficientes da mudança de base, da base linha para da base E' da base E, né?
Vejam então, temos que então EI, linha, AIJ, né? EJ. Agora, nesta equação eu vou multiplicar escalarmente por E de K, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui. Aqui eu vou multiplicar escalarmente por E de K. E ao outro lado, escalarmente por E de K também. Para manter a igualdade, né? Então veja, aqui, como esses vetores unitários são da mesma base e são ortogonais, aqui isso é delta JK, certo? Então observem. Então aqui, isto aqui, AIJ delta JK seria igual a EI', produto escalar, de EK. Vejam, como J é igual a K, isto tem que ser igual a de K, né? J é igual a K pela delta de Kronecker que temos aqui. Então, AIK vai ser igual a E' K, produto escalar de EK. Então, cada coeficiente, que coisa é? Isto, na verdade, em 3 dimensões. Vejam, lembrem de um produto escalar, né? Se eu tenho um vetor A por um vetor B, isso é o módulo de A, que chamo simplesmente A, por módulo de B, pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores, certo? Se são unitários, né? Por exemplo, eu vou colocar chapéu como vetor unitário, e B chapéu é simplesmente isso aqui, o módulo de um vetor unitário sempre é 1, né? Então simplesmente vai ser o cosseno de alfa. Então isto aqui é o cosseno do ângulo, né? Certo? Desculpem, aqui eu errei e deveria ter colocado I aqui, né? Isso. Então, isto aqui é o cosseno θ e K. Ou seja, cosseno do ângulo entre o vetor unitário EI' I e E chapéu K, né? EI' e K, certo? Ou seja, o ângulo entre esse vetor, né? Que é, desculpa, é I, né? Esse é o ângulo, o cosseno desse ângulo, né? É dado por esse produto escalar, que por sua vez é, é o coeficiente, um dos coeficientes da mudança de base, ok? Então, sempre então, podemos ser então AIJ, qualquer AIJ vai ser, aqui colocamos I, ponto, e aqui J, certo? Esse aqui é o vetor unitário da outra base e da base original aqui, EJ, ok? Já sabemos quanto. Isto aqui forma uma matriz, certo? Então, a matriz A, né? Vamos chamar a matriz A, seria formada por os elementos A11, A12, A13, né? A21, A22, A23, A31,
A32, A33, né? Cada um desses elementos da matriz é o cosseno de um ângulo, né? Isso aqui é o cosseno do ângulo IJ, né? Que forma esses dois vetores unitários, o ângulo que forma esses dois vetores unitários. Por outro lado, então tínhamos visto que EI' é AIJ, EJ, certo? Aqui, como já falei, é uma somatória porque J é um índice repetido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isto aqui, né? Esta equação. Agora vou multiplicar escalarmente por assim, um vetor linha, não sei, K. Ok? E aqui também vou multiplicar escalarmente por E' K, né? Simplesmente outro... Aqui, observem. Isto aqui, já vimos, né? Que seria A de K J, certo? Isto aqui sabemos que os vetores dessa base também são ortonormais. Isso seria delta IK. Então, que coisa tenho aqui? Que AIJ por AKJ igual a delta IK. Lembrem que isto é uma somatória, né? Porque J é uma somatória implícita em J, né? Pela notação de índice está comprimida, mas isso aqui, na verdade, significa somatória em J de 1 até 3 de AIJ AKJ. Então, esta relação é a que mostra que esses coeficientes, ou seja, esses elementos dessa matriz de mudança de base não são independentes, né? Esse aqui seria que se chama também condição de ortogonalidade, né? Ok? Então, é importante isso aí. Então, observem também que ao fazer isto aqui, né? Essa mudança de base, isso mostra que eu posso colocar isso assim, em forma matricial, né? Certo? Aqui um vetor, né? Aqui podemos ver como se transforma, né? E essa é a matriz A, né? Ok? A qual podemos dizer que
ANL, por exemplo, AML é igual a delta DNM, certo? É a mesma coisa que vimos aqui, só que mudei os índices aqui, né? Certo? Então, aqui vou colocar NM, né? Então, é assim como se comportam esses coeficientes, ou esses elementos da matriz da mudança de base, né? Notem que esse aqui é a mudança de base, né? Que também eu esqueci de colocar linha aqui. Essa é a mudança de base dessa base para outra. Mas se eu quero, por exemplo, mudar, né, né, como expressar, né, a base original, né, que matriz, né, me dá em função da base linha, né, esse aqui, né. Então, que matriz vai ser essa? É óbvio que essa é a matriz, aqui um ponto de produto, né? Essa aqui vai ser a matriz inversa, certo? Né? E aqui vamos chamar alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 1, 3, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3, alfa 3, 1, alfa 3, 2, alfa 3, 3. Então, esses, eu não sei como são esses alfas, mas o que eu sei é que isto aqui pode ser expressado na notação de Einstein como EL igual a alfa, né? L de K, E de K linha, né? Então, a ideia é ver que relação tem alfa de LK com esses coeficientes anteriores, com essa matriz. Então, vamos ver. Tenho aqui, então, E de L é igual a alfa de LK E' de K. Eu vou multiplicar aqui por E' de N. Aqui vai ser E' de N. Eu sei que isto aqui, por ortogonalidade, é delta K de N. E isto aqui eu sei que é A N de L. Certo? Então eu tenho que ANL igual a alfa GLK delta KN. Como K é igual a N, isto tem que ser alfa LN. Então vejam, alfa LN é igual a ANL. Ou seja, alfa LN é o coeficiente A com índices trocados aqui. Isso que significa que essa matriz, né, alfa L, né, alfa L, a matriz alfa, né, ou vamos colocar assim, né, estes são os elementos da matriz inversa, ou seja, significa que a matriz inversa é igual à matriz
transposta. Por quê? Porque esse elemento alfa Ln da matriz inversa é o elemento com os índices trocados da matriz A. Ok? E vocês sabem que toda matriz inversa, a matriz inversa pela matriz é igual a matriz identidade, né? Certo? Vocês sabem que a matriz identidade aqui seria, neste caso, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Então, a inversa é a transposta nessa matriz. Observem isso aqui. Quando eu estou dizendo que A é igual a AI, né? A menos 1, né? Ou é a mesma coisa que isto aqui, né? Igual a matriz identidade, né? Essa relação, né? Ou seja, esta relação aqui, né? Que é a mesma daqui, né? Lembrem que isto já vimos que é a transposta, né? Então isso significa que A por A transposta é igual a A transposta por A igual a matriz identidade, né? Porque a inversa é igual a transposta, né? Certo? Lembrem que seja, por exemplo, A e J, né? Elemento da matriz A, por exemplo, e B e J, ou não vou colocar aqui, BNM, um elemento da matriz B, por exemplo, e CLK, um elemento da matriz C, tal que a matriz C seja igual a matriz A por B, né? E aqui isto que seja uma matriz de N por N, não, vou colocar aqui assim. Matriz é sim, N por N, né? São matrizes quadradas, N por N. E aqui também N por N. Então, vocês sabem, o elemento CLK, né, vai ser igual a essa somatória, né? AL lambda B lambda K, né? Certo? Vou colocar um pouco mais aqui. Assim, né? Lembrem que isto na notação de Einstein. Isso significa que essa somatória de lambda igual a 1, vamos supor que seja a matriz de 3 por n, na verdade seria 1 ATN, né? De AL lambda B lambda K. Né? O sea, o elemento de K de esse produto de duas matrizes é dado por essa somatória, né? Aqui na notação de Einstein, né? Os índices lambda repetido, né? Seria assim. Bom, então, eu faço isto para lembrar, né? Só que, então, como seria este produto aqui? A por A transposta igual a matriz identidade, né? Então, o elemento aqui, cada elemento da matriz identidade é o delta IJ, né? Delta de Kronecker, né? Isto aqui
este produto puede ser visto como, por ejemplo, A y K, ¿no? Por o elemento AKJ, né? Da matriz transposta, né? Então, vamos dizer que isto é AIK por AKJ transposta, né? Igual a delta IJ, certo? Vejam que isto é exatamente o elemento esse aqui transposta é AJK, né? Então, voltamos a relação que já tínhamos visto, que AJK igual a delta IJ, certo? Isto é consequência, então, da condição de ortogonalidade. Então, a condição de ortogonalidade também, então, implica que a matriz desses coeficientes de transformação é uma matriz ortogonal. Ou seja, a transposta dessa matriz é igual à inversa. Vejam, para enfatizar, isto aqui, né? Isto que estou escrevendo aqui, né? Como eu falei, é essa somatória, né? A1, aí AJ1, né? Certo? Mais AI2, AJ2, né? AI3 por AJ3 igual a delta IJ, certo? Então, isso aqui é como colocar uma fila, né? AI1, né? AI2, vírgula, AI3, um vetor fila, né? Por esse vetor, né? Coluna que tem AJ1, AJ2, AJ3, né? Igual a delta IJ, certo? Vocês podem ver que para qualquer IJ, na verdade, o que significa que isso aqui é a matriz A11, A12, A13, A31, não, A21, né? A21, A22, A23, A31, A32, A33 por transposta, a transposta desta matriz, e se que essa coluna passa a ser aqui, A1, A12, A13, essa fila passa a ser essa coluna aqui, A21, A22, A23, e essa terceira fila passa a ser a terceira coluna, A31, A32, A33, né? Igual à matriz identidade, que vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Vejam que, por exemplo, o elemento A2, não sei, por exemplo, o elemento, que elemento seria este aqui? Este aqui seria elemento elemento 3, 2, né? Que é 0, né?
Vejam que isto significa que a fila 3, né, pela coluna 2, certo? Vejam que isto é A31, né, por A21 mais A32, é o produto escalar dessa fila por essa coluna, né? A22 mais A33 por A23 igual a delta de 32, que é zero, né? Bom, então essa explicação é bem detalhada, né, do que seria. Então, lembrem que isto é a matriz A, e esta seria a matriz A transposta, né? E esta a matriz identidade. Um fato interessante é que, por exemplo, eu posso expressar, por exemplo, esse vetor VI', né? O vetor, na verdade, vejam, o vetor V expressado nas coordenadas linha seria V1', E1' mais V2', E2', mais V3', E3', certo? O mesmo vetor expressado na base original, por exemplo, é assim, né? Certo? Mas é o mesmo vetor expressado em duas bases diferentes. Então, podemos dizer que V VI, EI', é igual a VJ, EJ. Lembrem, estou utilizando a notação Denson. Isso aqui é uma somatória. Então, veja, estou dizendo que esses dois vetores são iguais, porque é o mesmo vetor, expressado em duas bases diferentes. Então, se eu quero saber que coisa é VI', eu vou multiplicar aqui escalarmente, né, por, não sei, K. Então aqui sabemos que isto é delta de IK. E isto aqui é o coeficiente AKJ, certo? Pela delta de Kronecker, I tem que ser igual a K, então isto vai ser igual a isto, vejam, VI', delta de IK, né? Aqui vai ser AKJ, VJ, né? Então, como I tem que ser igual a K, então aqui vai ser VK', né? Vou expressar melhor aqui. VK' vai ser igual a AKJ, VJ, certo? Então, isso significa, e isso aqui é uma somatória implícita, porque J está repetida, né? Então vejam, o elemento, ou seja, a componente de um vetor K, né? A componente VK de um vetor expressado na outra base, né? Se expressa dessa forma, né? Igual com esses coeficientes, né? Ou seja, isto significa que
vetorialmente, V' vetorialmente vai ser igual a matriz A, né, por V expressado na base original, né? Certo? Igualmente, né, V seria igual a menos 1 por V', né? A matriz inversa vezes o vetor expressado na outra base. Então, a definição de um vetor pode ser a seguinte, né? Definição de um vetor. Um vetor pode ser definido, então, como aquele cujas componentes, né, se transformam assim, né, de uma base para outra, onde esses coeficientes cumprem uma relação, né, A e K, A, J, K, delta e J, né? Essa aqui é uma condição de ortogonalidade, né? Então, para que seja um vetor, não só se deve transformar dessa forma, linearmente, mas esses coeficientes devem cumprir essa relação, né, de ortogonalidade. Então, esse seria um vetor. Já podemos generalizar para um tensor, por exemplo, né? Tensor de ordem 2. Podemos generalizar também a mesma coisa. Um elemento assim, por exemplo, A, né? Vamos colocar assim, tensor assim. O tensor TIJ, linha, né, se transforma como A e L, né? E A, J, N, né? De T, Ln, certo? Onde esses coeficientes, né, cumprem essa relação de ortogonalidade. Esse seria um tensor de ordem 2. Ou seja, um tensor é a generalização do que seria da transformação que é de um vetor. Ou seja, um tensor é aquele elemento, né? Por exemplo, de ordem 2 é porque tem dois índices. E para cada índice existe essa transformação, né, cumprindo essa condição de ortogonalidade, né? Para o tensor de ordem 3, por exemplo, teríamos o seguinte, né? Tensor de ordem 3, né? Teria que ser assim, né? T' I J K teria que transformar-se como K A I L A J M A K N T L M N, né? Onde esses coeficientes aqui, né, cumprem essa relação de ortogonalidade, né? Então, esse é um tensor de ordem 3 e assim por diante, né? Podemos definir os tensores de ordem superior, né?